Shalom, meus queridos amados, bom dia, bom dia, bom dia, feliz segunda-feira para todos vocês, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua casa, mais uma super live Café com Palavra iniciando, estamos aqui com muita expectativa para essa live extraordinária, live Café com Palavra, isso mesmo, mais uma segunda-feira com muita expectativa para o que Deus vai nos entregar esta manhã. Isso mesmo. Estamos hoje aqui com muita expectativa para essa live Café com Palavra. É uma live que vamos estar falando um tema que eu amo falar sobre esse tema. É um tema que está em Gálatas, no livro de Gálatas. É um livro que Deus usou muito na minha vida. Gálatas, queridos, é uma receita, eu costumo dizer, é uma receita de bolo, né? Mostra o homem que está em espírito e o homem que está na carne. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, convidado que eu amo de coração, grande amigo, um irmão em Cristo Jesus, um homem que tem uma unção poderosa sobre a vida dele. E ele não está no Brasil, está lá na Espanha, isso mesmo, fazendo um trabalho missionário extraordinário. Vai fazer 2 meses que ele está fora do Brasil, rodando por outros países. É isso mesmo, cumprindo o ID do Senhor Jesus. O Wallace Fly vai estar comigo e com você daqui a pouco, né? Ele está no hotel, está viajando, sei que vai ter algum pouquinho de dificuldade de sinal, de área, mas creio em nome de Jesus que Deus vai colocar com essa palavra poderosa da parte de Deus. É isso mesmo, querido. Mais uma super live, Café com Palavra. Convida pessoas, convida teus familiares. Vai lá, querido, chama ele, levanta eles da cama, diz, olha, começou a live Café com Palavra. Vem deixar a primícia para o Senhor. Coloca ele aí do teu ladinho, coloca tua esposa, teu esposo, teu cônjuge, teus filhos, para vir receber mais de Deus, queridos. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Paulo diz nas suas cartas, o que alimenta mais é o que vai vencer. Essas lives são proposta de Deus. Foi Deus que colocou no meu coração. Aqui é com propósito. Nós não estamos aqui, queridos, para alimentar o nosso ego, mas sim para glorificar o nome do Senhor Jesus. Glorificar o nome do Senhor Jesus, porque nós somos totalmente dependentes dele. Mateus 6,33 diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Então, você está deixando a primícia para Deus, você está começando a semana, eu sei que com certeza o primeiro dia da semana no domingo, mas na segunda-feira é o primeiro dia de trabalho para muitos, e nós estamos deixando a primícia para Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, eu gosto muito dessa passagem de Gálatas, quando fala, através do capítulo 5, né? Fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Presta atenção, queridos. As obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da nossa carne, do nosso eu, das nossas emoções. Muitas pessoas, como eu no início, não entendiam o que é a obra da carne. O que é a nossa carne? Nossa carne são as nossas emoções, querido. É você querer fazer algo que a sua carne jamais queria fazer. Então, assim, você precisa entender isso. As obras da carne, ela não vai agradar a Deus. As obras da carne não vai agradar a vontade do Pai, mas sim a minha vontade. As obras da carne agradam ao inimigo. Está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. A palavra de Deus diz, digo porém, as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo porém, andai no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Presta atenção. A palavra de Deus está dizendo, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, né? E o versículo 18 diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfícia, ciúme. Ciúme é obra da carne, presta atenção. Você que está ouvindo essa live, você que vai ouvir essa live depois, ciúmes é obra da carne.
ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, grotenaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, previnem que não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz que quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Quem pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo, não é sim nem cordeiro, é a palavra de Deus que está dizendo, queridos. Nós precisamos entender e precisamos abrir mão, nós precisamos renunciar às obras da carne. E aí, quando você renuncia às obras da carne, você vai viver os frutos do Espírito. Você vai andar em Espírito. Você vai agradar a Deus. Os frutos do Espírito é totalmente diferente das obras da carne. E a partir do versículo 22, aqui fala sobre os frutos do Espírito. Aqui fala o homem que anda nos frutos. Aqui fala o homem que anda agradando a Deus. Quando eu estou falando homem, é no sexo masculino e feminino, que a Bíblia, quando fala homem, ele fala no geral, ele fala no todo. Aqui dentro mais os frutos do Espírito é amor. Olha como é diferente. Amor, Deus é amor. Mas os frutos do Espírito é amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, Deus é fiel, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, querido, mostra os 9 frutos do Espírito. 9 frutos do Espírito. Deus fala os 9 frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que você possa ter domínio próprio com seu cônjuge, que você possa ter domínio próprio com seus filhos, que você, empresário, possa ter domínio próprio com seus funcionários, que você possa ter domínio próprio aonde você andar, na rua, no trânsito, no seu trabalho, que o Espírito Santo possa te dar domínio próprio nas suas decisões, que você possa ter domínio próprio em tomar as decisões nos seus negócios. Até para você fazer uma viagem, você precisa ter domínio próprio. E isso mesmo, domínio próprio, Deus deixou o domínio próprio por último. Preste atenção que dos 9 frutos, Deus deixou o domínio próprio por último. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dos 9 frutos, Deus deixou o domínio próprio por último. Deus está dizendo, ei, você precisa ter domínio. Em tudo que você faz, você precisa achar o seu ponto de equilíbrio. Eu e você precisamos achar o ponto de equilíbrio, precisamos andar em equilíbrio nas nossas decisões. Você precisa controlar a sua emoção no falar. Ei, mulheres que gostam de falar muito. Deixa eu falar para você, varão. Deus deu uma porção a mais à mulher. Deus deu uma porção a mais à mulher e a mulher precisa falar. A mulher precisa conversar. Você, varão, precisa escutar mais a sua esposa. Você, varão, precisa escutar mais a sua varoa. Você, varão, precisa ter domínio próprio nas suas emoções, escutar mais a sua varoa, porque ela precisa falar. Se a mulher não falar, ela vai explodir. Se ela explodir, ela vai explodir perto de você, varão. Então tenha paciência, tenha domínio próprio e escutar a sua esposa. Tenha domínio próprio porque a mulher tem uma necessidade de falar mais. A mulher tem uma necessidade de conversar. E ela tem que conversar com você, que é o cônjuge dela. Ela precisa conversar e ela tem que começar a desabafar com você. Porque se você não escutar ela, ela vai conversar com quem? Então de fora, é? Você vai querer isso? Não, então tenha domínio próprio para escutar a sua varoa. Tenha domínio próprio para escutar a sua varoa. E aí, varão, você vai ter uma mulher sábia, uma mulher ao seu lado que é a sua verdadeira ajudadora. E para você, mulher, que gosta de falar muito, né? Eu sei que Deus te deu uma porção a mais, usa o domínio próprio. Usa o domínio próprio para que você consiga falar menos.
A Bíblia diz: seja tardio em falar. A Bíblia diz: seja tardio em falar. A própria ciência fala também, querido, que não conhece a palavra de Deus, fala sobre falar menos. Nós precisamos falar menos e escutar mais. Nós precisamos falar menos e escutar mais. Quanto mais você escuta, mais você acerta. Quanto mais você fala, mais você erra. A matemática é clara. Você precisa falar menos e ouvir mais. Não é isso, meu irmão? Shalom de Deus, meu querido. É Shalom. uma honra ter você aqui conosco. É uma honra receber você aqui. Eu sei que você está um pouquinho distante fisicamente de nós, não está no Brasil, está lá na Espanha, não é isso, querido? Mas não negou esse convite, está aqui. Gratidão pela sua obediência, querido. Gratidão por você estar sempre à disposição do reino, à disposição de servir, à disposição de trazer uma palavra da parte de Deus. E sempre será uma honra receber você aqui na live Café com Palavra. Não é a primeira vez que você participa. Eu digo, ele está muito distante, mas o Espírito Santo me conduziu a fazer esse convite. Eu digo, então você vai se conduzir também, Espírito Santo, a tocar o coração dele e ele aceitar. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Sempre será uma honra receber você aqui com a gente, tá bom? Ô, meu amado Sidney Cordeiro, que alegria poder estar aqui com você. Rapaz, eu confesso que eu acordei no susto, porque fuso horário é complicado, né? Porque aqui é 5 horas a mais e aí é 5 horas a menos. Então a gente fica meio que perdido. Estou aqui na Espanha, em Valência. E quando eu lembrei, eu falei: Senhor, não posso deixar meu amado em falta. Deixa eu adentrar essa live, deixa Eita, eu glória. reconfigurar aqui, porque a única coisa que o homem de Deus precisa ter é palavra. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Ele não falou talvez. Ou é sim ou é não. O que passar disso é de procedência maligna. E quando eu penso nessa palavra, isso me confronta. Porque me confronta por quê? Porque todos os dias Deus nos leva para um alinhamento com Ele. Se você está dentro, você está dentro. Se você está fora, está fora. Não pode ficar em cima do muro. Ou tu és quente, ou tu és frio. Morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz a palavra do Senhor. Então, a gente não podemos faltar com a nossa palavra, não podemos faltar com o nosso posicionamento, precisamos corresponder em gênero, número e grau. Então, é uma alegria para mim estar aqui com você, é uma alegria para mim ter comunhão com você e entender que o Deus que falou, ele vem completando aquilo que ele iniciou lá atrás. E é tão lindo saber que não é nós que fazemos, é o Senhor que faz em nós. Nós só correspondemos com o nosso posicionamento. E você veio falando, compartilhando com os amados acerca do fruto da carne e a obra do Espírito. Você vai vendo o contraponto daquilo que, quando nós estamos diante de Deus e quando nós estamos ausentes de Deus. Quando nós estamos em Deus, o que aparece? O óleo. Mas quando nós estamos distantes, o que aparece? Eu, você. Aparecem as nossas deficiências. O que fica em evidência? As nossas deficiências. O que fica em evidência? As nossas faltas. Por quê? Porque longe de Deus nós não podemos fazer nada. Longe de Deus nós só fazemos escolhas vazias, escolhas segundo a nossa própria visão. Mas quando nós estamos aliançados, conectados, impactados em Deus, eita, candaragaxemene, ele chega com Eita, força glória. na vida e ele Oh, chega aleluia. comprovando para nós: eu estou contigo, não Aleluia. temas. Eu sou Glória a teu, Deus. não temas. Eu sou o teu alto refúgio e fortaleza e o seu socorro bem presente no tempo da tua angústia. Oh, Então, aleluia. e é andar com Deus.
Nós não perdemos nada quando resolvemos andar com Deus. Nós não perdemos nada quando resolvemos obedecer a Ele, Aleluia. em número e grau. Mas muitas das vezes, quantos estão agindo com parcialidade? Quantos permitem o Senhor entrar até aqui? Até aqui o Senhor pode vir, daqui para cá o Senhor não passa, porque aqui entra, não tem nada a ver. Isso pode, isso tá ok. Ei, diante de Deus existe protocolo. Ele pode quebrar protocolo, você não pode. Porque tem protocolo entre você e Deus e mais ninguém. Tem coisas que Deus vai exigir de você, que não vai exigir do outro. Porque cada um tem o seu chamado. Cada um foi separado para um propósito. Cada um foi separado para um objetivo. Cada um foi separado para realizar algo com Deus e através de Deus. Mas ninguém realiza nada se a obra da carne estiver ainda governando. E é onde o Senhor usa o contraponto, usando o profeta também, mas agora o apóstolo Paulo para escrever aos Gálatas. Para trazer a nós o que? A orientação. Para que nós possamos entender quem está atuando. É a tua carne ou é o Espírito? O fruto do Espírito, ele é como uma tangerina. Ele tem vários gomos, mas é um fruto só. Porque quando você começa a se encher de Deus, Deus começa a manifestar a transformação dele na sua Aleluia. vida. Oh, glória. Isso mesmo. Por isso que ele diz que é do teu interior que eu fluirei rios de água viva, rios de água cristalina. Por isso que ele diz que aonde ele quer habitar, eu não habitarei mais em templo feito por mãos de homem, mas eu escolhi o lugar certo para mim habitar. E ele escolheu a mim e escolheu a você. Aleluia. Vida e vida com abundância nele. E aí, quando eu paro para analisar e para verificar, eu vejo um apóstolo preocupado com a normativa da igreja, preocupado com a estruturação dessa igreja, desse novo mandamento que o Senhor Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você e eu amamos a Deus, a primeira coisa que entra em evidência na nossa vida é a presença. A primeira coisa que entra em vigor em nossa vida é a ortoga de Deus presente em nós. E você conhece a ortoga de Deus pelo proceder. Você conhece a ortoga de Deus pelo caráter. Você conhece a ortoga de Deus pelos princípios. Você conhece a ortoga de Deus pela porta estreita, pelo caminho estreito. Porque o Senhor disse que largo e espaçoso é o caminho que leva o homem à perdição, que leva o homem para o distanciamento da santificação, da adequação, do ajuste fino. E nós precisamos perceber que Deus está entrando na nossa vida quando nós começamos a despir dos dogmas, se despir dos nossos preconceitos, se despir da nossa vã teologia. Porque toda teologia ela tem uma sujeição. Sujeição ao quê? Aos pensamentos dos que foram antes, que existiram antes de você. Então, cada um trouxe o seu pensamento e formalizaram a sua história. Formalizaram a sua escola, formalizaram o seu pensamento. Aí uns vão tender mais para Calvino, outros vão tender mais para Hermínio, outros vão tender para os pseudos pais da igreja. E eu quero dizer que a igreja não tem pais. A igreja tem um pai. Aleluia. E todos nós só somos instrumentos
Que negandaragaio. Cana quebrada. Aleluia. Ha! Agaxengenegaio. Eita, Pai. Barro que Ore, maganaxengenegai. que eu sou. Partícula de areia, de terra, de Gandaragaio, que se Oh, a água do céu não descer, não tem como ore, canta, não tem babasuri. como formar um vaso, Emagandaragaio, Oh, para glória. recipiente de alguma coisa. Mas nós só somos matéria. O poder é Ele, a autoridade Aleluia. é Isso Ele. mesmo. O movimentar é Ele, o Aleluia. operar é Ele, o Irabasuri, orquestrar canta, é Ele, o babasuri. direcionar é Ele, o alinhar é Ele, o enquadrar é Ele, Aleluia. o ajustar é Ele, o Isso mesmo, reparador Pai. é Ele. Ore, canta, babasuri. Oh, Por isso aleluia. todo poder emana dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Por isso Isso. precisamos estar atentos para que não fiquemos confundidos na terra. Porque Deus não me usa porque eu sou, ele me usa porque ele é. E é ele Aleluia. qual a ferramenta que ele vai utilizar. Eu tinha 2 celulares. Eu tinha o Android e eu tinha o da Apple. Eu falei, da Apple me dá uma estabilidade, porque eu ainda não estou com o top do Android. Eu estou com ainda mediano. E da Apple também não estou com o top da Apple. Mas em questão de imagem, em alguns pontos, a Apple se destaca. Então eu tive que fazer o quê? Uma escolha. Poder de decisão. Eita! Aleluia. Nagandaragaio. Ore, canta, Poder de babasuri. decisão. Nagandaragaio. Cheire, Ou você decide ser em Deus, ou você decide ser no homem. Ou você decide ser em Deus esvaziado, ou você decide ser cheio dos conceitos e dos pensamentos dos homens. Da Gandaragaio. Então eu volto a dizer, a igreja só tem um Pai, e o seu nome é Jesus Cristo. aleluia. Ele, por ele e para ele são todas as coisas. Porém, Deus concedeu a homens quebrantados, homens sujeitos ao Senhor, homens que se posicionaram resistindo ao inimigo, que entenderam o princípio e o propósito de Deus. Paulo teve que se esvaziar, porque ele era cheio dos conceitos dos homens. Ele foi formado pelo maior teólogo da vida, o maior mestre da vida, naquela época que se destacava, Gamaliel. Ele se destacava, mas sabe o que Paulo resolveu fazer? Paulo resolveu considerar tudo como esterco. Eita! Aleluia. Paulo resolveu considerar tudo que ele tinha entendido até aquele momento antes de Cristo como esterco. Tá, isso aqui só serve para me comunicar com aquele que ainda é incrédulo. Aquele que ainda é incrédulo, eu vou precisar dessa ferramenta aqui. Mas essa ferramenta aqui não está maior do que aquilo que eu recebi agora. Porque aquilo que eu recebi agora é maior do que aquilo que eu tinha antes. Aleluia. Aquele que encontrou comigo agora é maior do que aquele que eu pensava que estava em mim. O que entrou em vigor em mim agora é maior e eu não sou digno de levá-lo. Por isso que um dia ele pensou em desistir. Um dia ele pensou em parar, porque ele dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou sempre praticando. Quem me livrará dessa morte? Quem me livrará desse desespero da minha alma? Quem me livrará dessa condenação? Aí, se fosse pelo rudimento dos homens, seria: eu vou te dar algumas sentenças para você se flagelar, que era o que ele estava fazendo, se flagelando, se machucando, se ferindo, se degradando.
Aí o Senhor foi e falou: Ei, Paulo. Ah, gandagandaraga. Oi. Irarababa. Ei, Paulo. Oh, aleluia. Sou homem para te julgar como homem. Eu sou o teu criador. Eu que te trouxe a vida. Eu que te coloquei na terra. Aleluia. Fiz passar pelos lugares que você passou. Eu que permiti você fazer algumas escolhas erradas. E isso também porque eu não te chamei para ser minha marionete. Eu te chamei para viver em plenitude. Eu te chamei para ser e não estar. Eu te chamei para ser o meu filho amado, em quem eu vou me manifestar com graça e com misericórdia, porque eu não sou o homem que pega você Aleluia. e fala: agora você vai ter que subir de joelho, agora você vai ter que subir 1000 vezes o monte, vai ter que andar 1000 vezes o vale, vai ter que andar 1000 vezes pela passagem com os escorpiões, com as víboras. Não, Aleluia. ele vai falar: Oh, Paulo, aleluia, Jesus. a minha graça te basta. Aleluia. Oh, O querido, meu poder se aperfeiçoa sobre a tua fraqueza. Quando você pensa que não pode, é aí que você pode. Quando você pensa que não é, aí que eu te faço ser. glória a Porque é o Deus. meu poder em você, não é você Aleluia, Pai. eu que sou em você. Você não faz porque você faz porque eu estou em você. Você opera porque você opera porque o meu nome tem esse poder. E é no meu nome que eu te Aleluia. aí. E é no meu nome que eu te faço entrar em lugares, conversar com Oh, pessoas, falar de uma forma extraordinária. E não é por causa que você estudou lá com Gamaliel, ou que passou pela escola dos fariseus, ou que entendia tudo que os escribas falavam. Não, 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 não. Aleluia. Mas é o meu poder. Ah, Xengenegai. É o meu poder, é no meu nome. Se tu chama o meu nome, eu me manifesto. Se tu chama o meu nome, eu cresço. Se tu chama o meu nome, eu entro. Remanganaga, Xengenaraia, Managaia. E aí a minha espada passa a não ser apenas livro, mas passa a ser palavra de Aleluia. eterna. Canaga. Glória a Deus. Oh, aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o Senhor, Ele é o lapidador, Ele é o ajustador de medidas, Ele é o aperfeiçoador de quem quer ser aperfeiçoado. Isso. Por isso que nós precisamos, corramos e prossigamos em conhecer quem é o Senhor. Porque o conceito do homem é falível, mas o conceito de Deus é eterno. Os pensamentos dos homens são variantes, mas os pensamentos que Deus tem de nós é vida e paz. E se o pensamento que Deus tem de nós é vida e paz, não tem para onde nós fugirmos. Não tem para onde nós fugirmos. Porque já estamos no mar. A tormenta tenta vir, dá de contra o barco. A tormenta tenta vir, destruir todas as coisas, mas o Senhor fala: entra no meu refúgio, entra. Aleluia. Glória a Deus. Debaixo da minha mão, entra. Oh, Pai, como é bom, Pai, está debaixo do teu. Observa a minha Oh, palavra, observa, Deus Altíssimo. porque eu não te fiz para ser Aleluia. da multidão, mas fiz você para eu manifestar em você e pegar o que era improvável e se tornar provável, e pegar o que era imperfeito e se tornar aperfeiçoado. Eu pego os que não são para confundir
os que são, para que a glória seja somente de um. Glória a Deus. Chama gadaga xengue de gamagadaga xengue do goma. A ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor, a ele a majestade, a ele todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que ele é o Senhor, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Todos nele morresse e nele ressuscitasse. Morresse para a carne e vivesse com ele. Pastor Ederson, ele falou uma coisa muito interessante. Nós fomos chamados para ir para a cruz. Nós fomos chamados para ir ao inferno e retirar as pessoas de lá. Ele falou uma coisa muito interessante. Nós já estávamos sentenciados ao inferno, em habitar no inferno e ser condenado no inferno. Mas o Senhor, que é a luz perfeita, ele veio. E quando a luz perfeita chega, as trevas se dissipam. E quando as trevas se dissipam, o homem natural volta ao seu posto. E quando o homem natural volta ao seu posto, ele, quando vai ao encontro à luz, ele começa a ver as suas misérias. Ele começa Isso a mesmo, Pai. ele começa a falar, meu Deus, não sou digno. Aleluia. Não sou digno. Não sou digno de carregar tamanha glória. Isso, Pai. Toda honra é para ti, Jesus. Não sou digno de levar tamanha presença. Eu me manifestei para que tenha paz. Eu me manifestei para que tenha paz. Eu me manifestei para que você soubesse que no mundo vocês teriam aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E se ele venceu, aleluia. Nós temos condição através dele de vencermos também. Glória a Deus. É muito forte, queridos. Oh, aleluia. Oh. É muito porque Deus pega uma cana partida, moída, alguém sem parecer e sem formosura, e começa a dar forma. Isso. E começa a manifestar a glória dele, mostrar para todos, eu fiz a promessa e eu cumpro. Eu liberei a palavra e realizo. E eu não preciso da tua ajuda para me fazer. Tá falando para fechar a porta? Tá bom, deixa ele fechar. Eu vou abrir outra maior. Não estão querendo te ouvir, não tem problema. Não, eu vou criar cenários e eles terão que te ouvir. Aleluia. Estão tecendo coisas ao meu respeito. Também não tem problema, não. Aqui no céu eu estou falando de você todo dia. Aleluia. Eu falo, eu realizo, diz o Senhor. Aleluia, Pai. Isso mesmo, Pai. O Senhor é fiel. Então, queridos, é muito forte, porque quando eu olho para a minha vida, e quando eu olho para a vida dos apóstolos, e quando eu olho para Atos dos Apóstolos, eu lembro que eu também sou um apóstolo de Cristo. Aleluia. Eu lembro que o Senhor separou os 12 para que através dos 12 nós tivéssemos exemplos. Aleluia. Não era perfeito, eram todos imperfeitos, na mão de um só que era perfeito. Aleluia. Aleluia. Aí, quando você olha para os apóstolos, você vai ver características de perfis existentes na Terra. Glória a Deus. E dentro da característica, Deus respeitou o limite de cada um e usou cada um conforme as suas forças. Por isso que quando ele entrega algumas coisas, a um ele entregou 5, a um ele entregou 2 e a um ele entregou um só.
Aleluia. Isso. E a Xerecantala, grandeza dele se bababasuri. manifesta. Por quê? Porque ele chamou os imperfeitos para colocar em lugar de destaque. Ele chamou os pequenos para colocar entre os grandes. Ele chamou os príncipes que parecem não ser príncipes, porque os homens só vê realeza naqueles que ostentam a grandeza. Ele só vê realeza naqueles que demonstram com poder aquisitivo. Ele só demonstra, só vê grandeza e só quer auxiliar aqueles que têm algo a devolver. Eita, mistério de Deus. Mas a grandeza de Deus é tão forte que ele pega o vil pecador, lava ele, Isso. ele passa o jambuzeiro, ele passa o sabão de lavar o homem. Aleluia. E ele vai limando esse homem, ele vai lavando esse homem, ele vai ajustando esse homem, ele vai aperfeiçoando esse homem, ele vai trazendo para perto. Ele é o único que não lança ninguém fora, ele traz para perto. Glória a Deus. Tá moído, vem para perto. Tá sujo, vem para perto. Tá contaminado, vem para perto, porque eu sou Eita, glória. Xerecantala, babababa. ele vai contra a mão da lógica. Na lógica, eu só vou andar Oh, quem é aleluia. perfeito. Mas ele chamou homens indoutos. Isso, improváveis. Ele chamou os improváveis. Ele chamou os rejeitados. Oh, Pai, Ele chamou obrigado. os condenados pelos homens. Ele chamou. Oh, Eu vou pegar o histórico de cada um. Eram só quinquilharia. eita, Mas na mão de Deus era Xerecantala, bababasuri. e na mão de Deus eram pedras preciosas. Por isso, Cantala, bababasuri. Cantala, bababasuri. Oh, Xerecantala, bababasuri. Deixa fluir. Oh, meu Espírito Santo, você é livre. Você é livre. existem 12 pedras principais e que as outras derivam. Mas existem 12 pedras principais. E nessas 12 pedras principais, Deus mandou tecer. Mandou tecer a estola sacerdotal. Mandou tecer a veste sacerdotal. E quando chegou no peitoral, ele botou as 12 Oh, Espírito Tem um Santo, você é mistério comigo livre, com as você é pedras. livre. Oh, aleluia. Deus tem um mistério a ser desenrolado se você entendesse o grau. Xererere, canta lá, oh, Jesus. Eu falo, eu estou Você é falando. livre, Espírito Santo. Quando eu falo nessas línguas que vocês não entendem, é língua celestial, mas que também Isso, está em algum lugar na terra. isso, Pai. Eu que falo, é o Senhor que traz para mim, mas eu não saio de mim, eu sei o que eu estou fazendo. E ele está guerreando. Ori, canta lá, oh, Espírito Santo, Não, você é livre, vai fluindo, vai derramando em nome de Jesus. Ori, canta lá. não esqueça disso. Em alguns cultos, em outras religiões, você vai ver isso aqui, ó. Vai parecer que você está igual naquele culto lá daquela religião, entendeu? Mas não, esse movimento aqui, ó, é movimento de peleja, de guerra. Aleluia.
Glória a Deus. E o Senhor está pelejando contra o principado. Eu estou pelejando contra os principados, porque tentaram impedir a chegada das nações, mas ele me colocou como príncipe das nações. E o Senhor está guerreando. Ore canta lá. Bababassuri. Ele me chamou para ser profeta para as nações. E Oh, Pai, você é livre, tentou você é contra a minha livre. vida para tentar me paralisar, para tentar me contaminar, mas o Senhor entrou na guerra. E eles estão tendo que recuar. Ou eles recuam ou serão Ore canta dissipados. lá. Aleluia. Ore Chega do dominadores, perde a força. Ele é maganaragaio. A seta que foi de dia perde a força agora. A mortandade que assola na escuridão perde a força agora. Nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Perde a sua força agora. E eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Solta. Solta o que é meu. Em nome de Jesus. Deus, solta. Que papacheca magácia. Você que seu coração solta. Anagache. Reconocou maganaganagashengenegaio. Solta. Mahassanaragaio. Porque os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Aleluia. Em nome de Jesus está feito. Não tem conversa com o diabo. Isso. Não se tem conversa. Com Isso. Satanás não se tem conversa. Com os dominadores, com os principados, ordem infernais da maldade, não se tem conversa. Está dissipado. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Não é no meu nome, no nome daquele que me enviou. Haganagá. Tá feito. Eita, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Eita Deus. Glória a Deus. Sidney. Que... Oh, glória a Deus. Meu Deus. Uau. Aleluia. É muito forte. Isso. O apóstolo Paulo, Glória a Deus. ele demonstrou a Timóteo no capítulo 6, no versículo 11, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas que segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Luta o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e tendo já confessado boa confissão diante de muitas testemunhas. Então, gente, eu quero encerrar, porque aquele que está é maior. E ele não Aleluia. precisa ficar para ninguém. Ele não precisa. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estamos nele? Descansa nele. Porque Pedro estava na prisão e a igreja fazia constante oração. E o que acontecia? A glória se manifestou. E foi a primeira vez que um homem passou pelos portões sem estar aberto, pelas paredes sem estar aberto. Glória a Deus. E foi levado até em casa. E bateu, e quando ele chegou, todo mundo se assustou. A menina Hot vai e fala, é Pedro. É que é Pedro o quê? Pedro está lá preso, não tem como. É impossível. É Pedro. Abre, deixa ele entrar. Glória Então, a Deus. hoje Deus está abrindo uma grande porta Glória a Deus. para os que creem.
Glória a Deus. Numa grande porta. Hoje Deus está indo tratar com aqueles que não acreditaram. Hoje Deus está indo tratar com aqueles que teceram contra a tua vida e se botaram como impedimento para que você não fosse em alguns lugares, para que você não acessasse. Hoje Deus está indo falar com eles. Porque não é você que deixou de ser abençoado, não. Foi eles que te rejeitaram que deixou de ser abençoado. Porque toda rejeição não vem de Deus. A rejeição não vem de Deus. Mas o Deus de paz já se manifestou para converter os corações. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso. Deus ama a criatura que ele formou, mas ele não ama as escolhas que os homens fizeram. Por isso que o apóstolo Paulo enumerou que dessas principais, é igual os pecados capitais, tem os pecados capitais e tem os pecados que derivam daqueles pecados capitais, que são os braços. Existem dois rios, rios de águas doces, rios de águas amargas. Os de águas amargas é os pecados capitais. Os de água doce é o fruto do Espírito. Que nós possamos mergulhar nesse rio de águas doces. Aleluia. Vamos lavar nesse rio de água doce. E possamos beber porque está jorrando do trono. Glória a Deus. Jorra do trono de Deus. Aleluia. Olha quem quiser. Eu já estou Oh, glória. bebendo. Pai, obrigado. Eu posso mergulhar, eu posso beber, porque ele não se contamina. Isso. Rios de água doce. É rio de água doce, ele não se contamina, porque ele não está sujeito ao domínio dos homens, porque ele desce do trono de Deus. Glória a Deus. Glória. Ninguém contamina o que desce de Deus. Guarde isso. Ninguém contamina o que desce de Deus. O que se contamina é a matéria do homem, que ainda está sobre essa terra e está sujeito. Deus não me usa porque eu sou. Deus me usa porque Ele é. Deus não me toma porque eu sou. Deus me toma porque Ele é. Glória. Não Glória. sou santo. Sou santificado. Aleluia. E quando eu busco, se eu não buscar, eu vou feder igual você. Eu vou errar nos mesmos erros que você erra. Mas se eu me aproximo dele, a luz vai me mostrando o caminho. Por isso que o salmista ele disse: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, tenha clareza disso. Tenha firmeza nisso. E o Deus de paz se manifestará com a paz, que excede todo entendimento. Mas só agradeça, porque o milagre já começou. A terra já está devolvendo. Já está subindo, o broto já saiu da terra. A árvore já cresceu instantaneamente. Aleluia. E até em frutos doces, não é fruto sem gosto não, tá? É frutos de delícia. Isso. Que não tem só aparência de delícia, não. É delicioso, porque tem ordem, e tem comando, e tem estação de Deus. E Deus trouxe essa estação para a minha vida e para a tua vida. Vamos crer. Porque as ondas, muitas das vezes, querem te fazer parar e deixar de crer. Mas não olhe para as ondas. Não olhe para o vento. Continue dentro do barco. Tá chacoalhando, às vezes dá ânsia de vômito, né? Fica aquele incômodo, mas calma. O dono do barco já se levantou. Ele tá falando: Ei! Ei! Vento! Cessa! Aleluia. Abranda-te! Acalme-te! Sossega! Agora vai. Continua remando. Aleluia. Continua remando.
Porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Caiu? Levanta. Se sujou? Se limpa. Tá dormindo? Desperta. Tá travado? Chegou a hora de conhecer como se destravar. E quer se levantar? É só obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E se precisar de mais, se precisar ser mentorado, direcionado, eu sou mentor, diplomata civil humanitário, psicanalista integrativo e corporativo, porque eu não só te alinho no seu psique, mas te alinho também na sua espiritualidade e também te alinho no seu profissional. Eu sou 3 em 1, porque meu pai é um e tem 3 funções, então também só tenho 3 funções. E o que ele me chamou foi para despertar, destravar e levantar. Agora, o Aleluia. posicionar é de quem chega. Então, se você quer, vem. Vem porque Aleluia. está na. A mentoria do Wallace não é engessada, não. É diferente. Não é engessada, tem protocolo celestial, da ciência e do business. Aleluia. Ele me preparou para isso. E agora chegou a hora do Start Fly acontecer, do Diamond to Fly Disney acontecer, do Connect Coffee Holder acontecer. Agora é a hora do Wallace Fly aparecer, não. Do nome do Senhor aparecer através do Aleluia. instrumento que é o Wallace Fly. Que Deus não usa parede. Deus usa pessoas. E ele me Isso. escolheu. E ele te escolheu. Mas se quer se alinhar, eu não estou aqui para ser juiz. Mas o Senhor disse, confessai os vossos pecados uns aos outros. Para Isso. que juntos possam orar e o mal ser dissipado e uma nova oportunidade ser aberta. Quer ser restaurado? Precisa de orientação? Vem conversar comigo. Porque eu tenho, viva e eficaz. Mas também tenho as ferramentas que ao longo da vida eu estudei. Por isso que é esterco. O principal eu já te mostrei. Aleluia. Antes é esterco. Isso. Glória a Deus. Então, é isso que eu tenho para vos oferecer. Eu sou o pastor Wallace Fly, psicanalista, mentor, diplomata civil humanitário que estou em missão, porque um diplomata, quando sai da sua nação, ele está em missão. Porque o diplomata, ele não dorme e pega ali o distintivo e fala, estou como diplomata, não. Ele é diplomata civil humanitário. O estogado pelo governo, ele está. Enquanto o governo estabelece, ele está. Agora, o diplomata civil humanitário, não. Ele não está por um governo. Ele está em favor da humanidade. No protocolo da humanidade. Porque ele respeita os protocolos e vem para mediar os conflitos e auxiliar na resolução. Esse é o papel do diplomata. Não é tomar partido de A, de B e de C, mas trazer alinhamento e clareza no seu percurso. Então vamos juntos, estou na Espanha, em Valência. Em novembro estou retornando ao Brasil. Já estou aqui há 2 meses e meio, fazendo o que meu pai me ortogou, como profeta para as nações e como príncipe de Deus. Estou aqui, fazendo o que o meu pai me confiou. Alguns questionam. Aí eu falei, vai ler a Bíblia. A Bíblia vai dizer assim, aquele que não deixar pai, mãe, filho, esposa e etc., por amor dele, não tem parte com ele. E eu sou o Atos dos Apóstolos. Aleluia. Você também vem? Tem vaga. Aleluia. Mas só faça o ID do Senhor, sem vanglória, Glória a sem se Deus. gloriar. Se tiver que me gloriar, eu glorio-me no Senhor e na força do seu poder. Porque não sou eu, é Ele em mim. Mas Ele usa pessoas, Ele não usa coisas. As coisas dependem de pessoas para mover.
E o Senhor já está movendo em meu favor. E se você crê, em teu favor. E Aleluia. aí, Sidney, gratidão, mil perdões pelo atraso aqui de adentrar, Oh, porque, de glória a Deus. fato, eu acordei no susto. Aqui, quando eu acordo 5 da manhã aqui, aí é meia-noite. Entende? Se eu acordar 5 da manhã aqui, aí é meia-noite. Se eu acordar 10 da manhã, aí é 5 da manhã. Então você fica com você fica totalmente. Agora eu entendo quando os viajantes diziam, e aí o fuso horário, você já se acostumou? Eu já acostumei aqui. Mas imagina quando eu chegar aí. O Espírito Santo vai guiar, né? Como ele vem guiando, né? Quando eu ligo para alguns irmãos, aí eu vou e falo, alô, aí ele, irmão, aqui são 3 da manhã, irmão. Eu falei, mil perdão. Isso mesmo. Só o Entende? Espírito Santo para nos guiar, para nos dar sabedoria e para nos fazer entender, né? Porque ele é o nosso guia, ele é nosso ajudador. Sim, sim, sim. Então, gratidão. Quero agradecer a cada um que se colocou aqui na live para receber de Deus, os espanhóis, os japoneses e tantos outros Glória a espalhados Deus. fora. Eu agradeço cada brasileiro, a cada um que se colocou aqui na live. Gratidão. Segue aí o Sidney Glória a Cordeiro, Deus. tá bom? Que é homem de Deus também, que brevemente estarei visitando na terra dele, que ele há de fazer as agendas lá, para nós Aleluia. Glória a Deus. levarmos a preciosa palavra do Senhor e o mover de Deus, porque o avivamento já começou. E eu faço parte. Em E todo nome de Jesus. Logo, logo estará no Nordeste, em nome de Jesus. em nome de Glorificando o nome do Senhor. Deus, Vamos estar abençoe. se encontrando logo, logo lá em Alphaville também, em nome de Jesus, porque Deus é um Deus de conexão e louva a Deus pela conexão que Deus me fez com você, meu irmão. Sei a sua obediência, a sua renúncia. Não é fácil, né, para deixar toda a família aí, como você deixou, e estar aí cumprindo o ídolo do Senhor, mas é para a honra e a glória dele. Que Deus continue te usando. Gratidão mais uma vez por o convite, você ter aceitado o convite, você está aqui com a gente. E eu creio, em nome de Jesus, que muitas vidas foram tocadas nessa manhã, e não só nessa manhã, mas os que irão ouvir essa live depois, porque muitas pessoas não podem assistir essa live nesse horário, porque é um horário de trabalho, muitos saem do trabalho, mas eles vão pegar depois lá no meu canal, e vão assistir, e vão mandar para outras pessoas. Amado, essa semana mesmo, um casal de João Pessoa me ligou agradecendo, porque a mãe dele era católica, uma mulher que nunca tinha ouvido a palavra de Deus assim, e ela assistiu essa live, ali foi tocada ela e o esposo dela através dessas lives. Então essas lives vêm alcançando vida, vêm transformando vida, e você que vai ouvir essa live depois, não se preocupa, queridos e queridas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não está preso numa caixinha. A unção de Deus não está colada com o superbônus. É a unção que opera sobre a vida deste homem, sobre a unção que opera sobre essa live. Vai te alcançar independente do dia, do horário que você vai ouvir essa live. Receba, porque Deus, ele é um Deus que se move. A unção do Senhor, ela não está colada numa caixinha. Ela não está colada com o superbônus. A unção está pronta e disponível para todo aquele que crê. Todo aquele que crê, a palavra foi clara, é para o que crê. Então receba em nome de Jesus, porque eu creio no poder de Deus. Aqui nós estamos falando através do Espírito Santo, nós não estamos falando aqui na obra da carne, mas sim no Espírito. A Bíblia diz no Espírito, viver em Espírito e andar em Espírito. Precisamos entender isso, viver em Espírito e andar em Espírito. Não tem como você viver no Espírito e andar na carne. É andar em Espírito, é viver em Espírito, é falar no Espírito, é ouvir o Espírito e deixar o Espírito Santo te guiar. Porque ele é uma pessoa, ele quer me guiar, ele quer guiar você. Então você precisa estar sedente à voz do Espírito Santo. Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito. E eu vejo, meu irmão, os frutos nítidos na sua cara, no seu rosto. Esse seu sorriso, ele mostra os frutos do Espírito. Ele não tem como contagiar, de certa forma, o homem que olhar
ele vê os frutos sobre a sua vida, está aqui em Gálatas 5:22, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há dano, não há consequência. Ande no Espírito, viva no Espírito, que não há lei. A Bíblia está dizendo que não há lei, não há consequência, porque você está andando no Espírito, você está sendo guiado pelo Espírito. E o 24 diz, e os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne, crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ande no Espírito, deixa o Espírito Santo fluir sobre a tua vida. Deixa ele fluir, para do teu eu. Se esvazia de si mesmo. Paulo mesmo diz nas suas cartas, eu considero como esterco a minha inteligência sem a sabedoria, de nada vale. A tua inteligência sem a sabedoria, de nada vale. Mas com a sabedoria, aí sim Deus vai usar a inteligência que tem na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Se esvazia de si mesmo. Sai da tua inteligência humana, se esvazia de você mesmo, para de querer fazer do teu jeito, para de querer fazer da tua forma. O jeito certo é o jeito do Espírito Santo, porque ele não erra, ele não dorme, ele está sempre comigo e com você. Então seja guiado pelo Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo esta segunda-feira, porque eu creio milagres operando sobre a tua vida, cura divina sobre a tua vida, cura divina na tua mente, na tua alma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração. Se esvazia de si mesmo. Se esvazia de você mesmo. Para de querer fazer do teu jeito, porque tu só vai te machucar e machucar as pessoas que tu ama. Deixa o Espírito Santo, deixa fluir, deixa ele falar. Escuta a voz do Espírito, porque ele é uma pessoa e ele quer falar comigo e com você. Ele está falando comigo e com você nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te rendo graças. Graças te dou, Pai, por essa unção poderosa. Graças te dou, Pai, pela vida do teu filho que obedeceu e vem aqui trazer mais uma porção de ti. Mais uma porção para nos edificar. Graças te dou, Pai, por cada um que está ouvindo essa live e para os que ainda irão ouvir, Pai, porque o Senhor é um Deus que se move aonde o Senhor é desejado. E eu declaro em nome de Jesus, todos aqueles que vão ouvir esta live, Pai, sendo alcançado, sendo transformado, o Senhor falando através do Espírito Santo que habita dentro deles, Pai, através dessa unção que opera nessa super live Café com Palavra. Não é para edificar homem, aqui é mais palavra do que café, aqui é palavra porque o Senhor e a sua palavra é um só, Deus e a palavra é um só. Não, nós estamos aqui alimentando através da palavra de Deus. Eu declaro o Espírito Santo te movendo, te movendo, te movendo através da unção que opera sobre este momento, sobre essa live. Eu declaro em nome de Jesus uma semana ricamente abençoada. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Você escutando a voz do Espírito, você obedecendo a voz dele. A palavra de Deus diz em Deuteronômio: se ouvires e obedeceres a voz do Senhor, bendito serás tu ao entrar, bendito serás ao sair. Bendito serás ao entrares, querido. Então, ouve a voz do Senhor, a voz do Espírito essa manhã que Deus está enchendo de poder e autoridade na tua vida, na tua família, nos teus negócios, para que ele seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Quero agradecer de coração, meu irmão, a você e a todos que ficaram aqui até o finalzinho desta live e todos que ainda irão assistir, porque muitas pessoas, queridos, estão sendo tocadas através da unção, através dessas lives, e eu creio que você irá pegar também essa live e enviar para as pessoas que o Espírito Santo está incomodando agora. Manda essa live. É uma forma de você estar pregando o evangelho, é uma forma de você estar semeando, é uma forma de você estar cumprindo o ID de Jesus. Que Deus seja louvado. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, temos mais live Café com Palavra. Que Deus seja louvado sempre na sua vida, meu irmão, e que o Espírito Santo continue te usando aí nesse país, que eu tenho certeza que ele já está te usando, ele vai te usar mais ainda, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Glória a Abençoe. Deus. Que Deus seja louvado, meu irmão. Um abração a todos vocês. Até a próxima segunda, em nome de Jesus.